começando uma série sobre religiões. Neste primeiro episódio, vamos abordar as religiões do Extremo Oriente. Existem de 4.300 a 50.000 religiões na Terra. Não dá para se ter uma estimativa mais precisa, porque o conceito de religião pode incluir as grandes religiões organizadas, como o cristianismo e o islamismo, e também religiões populares, tribais, indígenas, que muitas vezes não têm credos formais ou textos sagrados. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos, na África, mas a inteligência humana, como a conhecemos hoje, com a capacidade para raciocínio abstrato, a empatia e a linguagem complexa, está ligada à evolução comportamental que ocorreu há cerca de mais ou menos 50 mil anos. Com esta capacidade intelectual, os homens também começaram a fazer perguntas sobre as forças superiores que comandavam os fenômenos do mundo onde viviam e o sentido das suas vidas, a divindade e a natureza de Deus. Isto em diversos momentos da história, começando na antiguidade com as primeiras ideias morais de um Deus. As razões por que os homens necessitam seguir uma religião, acreditar em algo maior do que eles mesmos, são complexas. A religião atende às necessidades sociais, psicológicas e culturais universais que influenciam os homens em sua busca por sentido e pertencimento. Em épocas remotas, na fase do homem-máquina, os deuses cultuados eram as forças da natureza, o sol, a lua, a água, o raio, o trovão, os mares. E os homens procuravam nesses diversos deuses a satisfação das suas necessidades. A uns pediam que chovesse, a outros que a chuva cessasse, a outros ainda que lhes curasse as doenças e pestes, ou que lhes dessem prosperidade. Os deuses eram, assim, uma espécie de mordomos para resolverem os problemas que afligiam os homens. Com o advento do monoteísmo trazido por Abraão, as coisas não mudaram muito. Só houve um efeito, digamos, mais prático. Ao invés de procurarem vários deuses para deduzir seus pedidos, os homens passaram a pedir a um só Deus todos os pedidos que faziam anteriormente a uma dúzia deles. Como é comum as pessoas formarem entendimentos generalizados, nem sempre corretos, sobre um ou mais assuntos, mesmo não detendo informações mais completas e reais sobre eles, mais ainda nestes dias da velocidade da luz para tudo e das famosas fake news, convém dar uma passada de olhos, ainda que superficial, sobre a essência das principais religiões hoje existentes no mundo, para afastar conceitos errados e mesmo preconceitos. Acresça-se ao comentário anterior que não faltam mistificadores, charlatães, profetas improvisados, salvadores do mundo e toda a gama de ilusionistas para induzir o povo a concepções falsas e, com isso, obter alguma vantagem. Uma delas, que ouço muitas vezes por aí, é achar que todo muçulmano é ruim, considerando as ações violentas de grupos extremistas, como o Hamas, que gerou o conflito em Gaza, por exemplo. E as pessoas, às vezes, generalizam o conceito, considerando as ações de um grupo extremista sem entender ou sem saber que a própria religião muçulmana condena esses extremismos. Outra que eu poderia citar é que o espiritismo seria uma prática perigosa
e uma heresia, e que as pessoas ficam loucas se envolverem com essas práticas. Só para citar 2 exemplos. Como o assunto é muito extenso, procurei dividi-lo em vários episódios, entremeando sempre que oportuno, para quebrar a aridez, algum fato interessante. Nesta primeira parte, tento trazer as informações básicas sobre as religiões mais antigas do Extremo Oriente. Nos seguintes, abordaremos religiões do Oriente Médio e, nos últimos, as mais praticadas na Europa e no Ocidente. Comecemos pelo hinduísmo. Pelo que entendemos, o texto sagrado mais antigo foi produzido no Extremo Oriente, na atual Índia, no tempo dos Vedas. A Bhagavad Gita, uma espécie de Novo Testamento da Bíblia do Oriente, o Mahabharata, foi registrada por volta de 5.000 anos antes da era cristã. Para o hinduísmo, originado destes textos, a divindade é chamada Brahman, essência suprema e universal, impessoal, que age pela chamada Trimurti, 3 deuses que concretizam os propósitos dessa divindade suprema. O deus Brahma, que é o deus criador, Vishnu, o deus preservador, e Shiva, o destruidor. Esses são os principais deuses que representam os aspectos fundamentais do universo: criação, preservação e destruição. Para algumas tradições, o conceito de um Deus pessoal e supremo, como Shiva, é mais relevante do que a ideia impessoal de Brahman. Os hindus creem em karma e reencarnações para o acerto de culpas adquiridas pelas ações adotadas em suas vidas, como mencionamos no nosso episódio Karma e Dharma. Vale citar que o homem considerado o maior cristão do século XX, Mahatma Gandhi, a grande alma, era hindu, embora gostasse de ler e conhecer muitas religiões. Sofreu grande influência do jainismo, do qual adotou a concepção da ahimsa, a não violência. O hinduísmo conta hoje com cerca de 1,2 bilhão de adeptos, concentrados principalmente na Índia, 94%, no Nepal, Bangladesh e em outras partes do mundo. É a terceira religião mais numerosa do planeta. No Brasil, seus adeptos são em torno de 22 mil. Budismo. O budismo é praticamente da mesma época do hinduísmo, pois surgiu no contexto cultural e religioso hindu. Compartilha de crenças comuns com o hinduísmo, como o karma e a reencarnação. Seu criador, o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu num ambiente familiar hindu e recebeu os ensinamentos védicos da época. Filho do rei Suddhodana, foi levado a um templo onde os sacerdotes identificaram em seu corpo sinais que o predestinavam a ser um grande homem. Criado num contexto confinado, um dia deixou o palácio e, constatando as misérias humanas, abandonou sua família e todos os bens materiais para ir em busca da verdade e da sabedoria. Após perambular por vários anos, vivendo uma vida de mendigo e se alimentando como um brahmani, ficou esquálido e então percebeu que essa espécie de mortificação não era necessária. Sentou-se então sob a sombra de uma grande figueira, tida como árvore da sabedoria, entrou em profunda meditação. Tendo alcançado o nirvana, a iluminação, passou a ensinar a seus discípulos por meio de preceitos. Nunca escreveu nada. Sua doutrina foi sintetizada pelos seus discípulos, que sintetizam os ensinamentos verbais de Buda. 2 exemplos de sutras. Os discípulos
sintetizaram os ensinamentos de Buda através de mensagens curtas, aforismos, as chamadas sutras. Uma delas diz: a indulgência é a austeridade por excelência. A paciência é o nirvana por excelência. Outro exemplo de sutra: o que somos é a consequência do que pensamos. O budismo surgiu como uma reforma, criticando certos aspectos do hinduísmo, como o sacrifício de animais, os rituais excessivos e a discriminação de castas. Originou-se no norte da Índia e ao sul do Nepal. Para os budistas, o universo não foi criado por uma entidade ou Deus, mas sim por um processo cíclico, eterno, sem começo e nem fim, onde a matéria e os elementos sempre existiram e estão em constante evolução. Por isso, Buda é geralmente considerado como o grande ateu, porque nunca fala em Deus, no sentido da teologia ocidental. Tomado de extrema compaixão pelos sofrimentos humanos, Buda atribuía ao desejo impuro do homem de se individualizar, de ser um ego pessoal, como a fonte desses sofrimentos. Os ensinamentos de Buda baseiam-se nas chamadas 4 verdades nobres, das quais a primeira delas é que a vida do homem é essencialmente sofrimento, desde o nascimento até a morte. E também no nobre caminho óctuplo, que oferecem um meio para a libertação do sofrimento. Para os budistas, não se pode matar nenhuma criatura viva, daí adotarem o vegetarianismo. Tem cerca de 525 milhões de seguidores e é considerada a 4ª religião mais numerosa na Terra, concentrando-se principalmente na China, Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. Tem crescido no Ocidente. No Brasil, são cerca de 250 mil adeptos. Taoísmo. O taoísmo é uma tradição filosófica e religiosa chinesa que ensina a viver em harmonia com o Tao, que é considerado a ordem, ou o caminho do universo, a fonte motriz de tudo que existe. Fundamentado em textos como o Tao Te Ching de Lao Tse, busca a harmonia através da simplicidade, do desapego e do não julgamento, promovendo uma existência mais leve e equilibrada. Surgiu na China por volta de 600 anos antes de Cristo, através do místico bibliotecário da corte chinesa Lao Tse, que aos 40 anos se aposentou e se retirou para um total isolamento e meditação por outros 40 anos. Aos 80, antes de desaparecer para sempre, deixou seus manuscritos com os guardas da fronteira, que se incumbiram de divulgar suas ideias, normalmente em forma de aforismos, típicos da tradição chinesa. Tomei contato com o taoísmo em 1973, quando, ao me preparar para uma viagem de negócios, representante comercial que era na época, fase de muitas mudanças na minha vida, vi na antiga Jalovi, do meu querido amigo Jair Lotte Vieira, ali na loja da Avenida Rodrigues Alves, em Bauru, um pequeno livro de capa amarela e diagramas chineses, o Tao Te Ching, que me chamou a atenção. Tradução do mestre Huberto Roden, com anotações que muito me ajudaram a compreender as grandes questões que existiam em minha alma sobre essa questão de Deus, foi minha leitura assídua e reflexão pelos 15 dias da viagem. Até hoje me valho desses ensinamentos sintéticos e milenares. Não posso deixar de mencionar, apenas para exemplificar, um desses maravilhosos e sábios aforismos de Lao Tse.
O universo não tem preferências. Todas as coisas lhe são iguais. Assim, o sábio não conhece preferências, como os homens as conhecem. O universo é como folha de uma forja, que, embora vazio, fornece força e tanto mais alimenta a chama quanto mais o acionamos. Quanto mais falamos no universo, menos o compreendemos. O melhor é auscultá-lo em silêncio. Há dificuldade de saber o número aproximado de seus seguidores, podendo variar de 12 a 173 milhões globalmente, devido às suas diferentes definições e práticas religiosas e misturas com religiões populares e sincretismo cultural. É considerada, né, uma das religiões oficiais da China, porém é também seguida em Hong Kong, Tailândia, Vietnã, Malásia, Singapura, Coreia. Seus ensinamentos, antes de práticas religiosas, constituem uma espécie de livro de cabeceira universal de sabedoria, válida para qualquer estudioso. No Brasil existe a Sociedade Taoísta do Brasil, situada no bairro da Liberdade, na capital, São Paulo. Tem mais ou menos 250 mil adeptos no nosso país. No taoísmo não existe um Deus único e supremo, como em algumas outras religiões, mas sim um conceito central do Tao, que é um princípio fundamental e misterioso, não adorado como uma divindade. Shintoísmo é uma religião e prática espiritual nativa do Japão, baseada no culto à natureza e aos deuses. É politeísta, então. Espíritos, culto a espíritos ou a própria energia vital. Foca na pureza, respeito pelos antepassados e na comunidade, sem um livro sagrado, fundador ou doutrinas fixas. Influenciou o pensamento e a prática dos samurais, que viam os kami, espíritos da natureza e dos antepassados, como fonte de força e proteção. No filme O Último dos Samurais, estrelado por Tom Cruise, pode-se ver uma demonstração dessas crenças. Os portais de seus templos são bem conhecidos por nós, ocidentais, os famosos Tori, ou Tori. Seus adeptos ultrapassam 100 milhões, devido a fatores como a fusão com o budismo e a prática de rituais sem auto-identificação, como shintoísta. No Brasil existem 2 templos shintoístas no estado de São Paulo. Existem inúmeras outras religiões, seitas e movimentos filosóficos no Oriente Distante, como o confucionismo, por exemplo, contemporâneo do taoísmo, focado na ética, valores morais e na harmonia social, sendo mais uma filosofia de vida do que uma religião no sentido tradicional. O jainismo, que busca a libertação da alma do ciclo de reencarnações por meio da não-violência, da qual Gandhi adotou esse conceito e com o qual libertou a Índia do domínio britânico. O lamaísmo, uma forma de budismo que se desenvolveu no Tibete. A Tenrikyo, no Japão, havendo um templo dessa religião em Bauru. O xamanismo coreano, o Weixinismo chinês no Livro das Mutações, o I Ching e outras. Os orientais e os ocidentais têm formas diferentes, praticamente opostas, de viver a espiritualidade. Aqueles cujas principais religiões acabamos de ver apresentam um caráter mais intuitivo, ao passo que a filosofia ocidental é mais intelectiva. Disto falaremos em outra oportunidade, com mais profundidade.